Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, então vamos nós. São 15 horas agora no horário de Brasília. Como nós já havíamos anunciado neste horário, o nosso debate, o assunto, quais são os direitos das pessoas que vivem em situação de rua e também vulnerabilidade social. Nós já estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Júlia Helena Bastos, que é advogada, especialista no direito penal e constitucional e mestranda em ciências políticas, né, doutora Júlia? Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigado também por atender mais uma vez o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Walter. É um prazer estar aqui com vocês novamente com os colegas debater desse tema de suma importância também, né? Com certeza. Cumprimento também o doutor Tiago Kalkman, ele que é defensor público, ele que é da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal e atua no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, né, doutor Tiago? Também seja muito bem-vindo. Obrigado por atender, aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de representar a Defensoria Pública aqui nesse debate. Muito obrigado pela gentileza. Também cumprimento o doutor Ranulfo José Prado. Doutor Ranulfo, ele é analista judiciário aqui do Supremo Tribunal Federal e é o coordenador do curso de Direito da Faculdade Republicana. Mais uma vez conosco aqui participando dos nossos debates. Doutor Prado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para todos os ouvintes. E vamos para debater mais um tema que é de suma importância, principalmente para a população mais vulnerável. Muito obrigado pela gentileza. Bom, eu inicio trazendo aqui um trecho de uma reportagem que está na Agência Brasil de abril, portanto, deste ano, tem a assinatura da repórter a Daniela Almeida, onde diz que o número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil, registrados no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único do Governo Federal, em março deste ano, chegou a 335.151, se comparado ao registro em dezembro do ano passado, quando havia 327.925 pessoas nessa situação. Houve um aumento de 0,37% no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do Informe Técnico de abril do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais e divulgados ou seja, no dia citado. O estudo foi feito com base nos dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. E só para fechar, o número apurado, portanto, em março é 14,6 vezes superior ao registrado em dezembro de 2013, quando havia 22.900 pessoas vivendo na situação de rua. Então, estamos aí num crescente realmente que desperta muito aí a atenção. Eu já, portanto, me encaminho, portanto, com a doutora Júlia, quer dizer, esse fenômeno para que, de alguma forma, ele possa, eu não digo ser controlado, mas pelo menos fazer com que as pessoas que estão na rua ou em situação de rua, elas possam, de alguma forma, reconquistarem a sua dignidade, ter o seu lar, ter, portanto, ali o seu teto, ter, portanto, ali a sua família, porque é comum a população que passa e ver ali as pessoas em situação de rua, muitas ignoram, né? Ou seja, as pessoas não têm visibilidade, ou seja, elas não são vistas. Outras já são mais sensíveis e questionam por que o Estado, o governo, de alguma forma, não toma as devidas providências e deixa aquelas pessoas naquela situação, ainda acrescenta mais dinheiro, o governo tem para poder atender a essas pessoas. Mas basta, portanto, somente o governo aplicar suas ações ou a parte que precisa ser assistida tem que querer? Bom, boa tarde novamente, né? Boa tarde. Esse tema aqui, essa pergunta feita, ela é de suma importância, né? A gente esbarra eu acho que aí não vou botar num binômio, a obrigação do Estado e a vontade da pessoa, muitas vezes.
principalmente chegando nesse período de frio, né? A gente começa a ficar um pouco mais... O pessoal fica mais sensível, né? Isso, um pouco mais sensível, porque nem todo mundo está ali, todos, né? Toda pessoa que entra nesse estado de vulnerabilidade, todo morador de rua, tem uma história por trás, né? Alguns ou tem algum problema de saúde, ou se indispôs com a família e as situações acabaram levando ele a isso. Enfim, e às vezes nós por fora justamente dizemos isso. O Estado tem dinheiro para isso, mas não faz. A grande verdade, Walter, e ouvintes e os colegas aqui também sabem, é que dentro do nosso orçamento, né, e dentro do quesito políticas públicas, o Brasil ele se destaca muitas vezes, né? Por exemplo, em 2023 foi criada a Diretoria de Promoção de Direitos Humanos, né? Criou também os projetos para cuidarem diretamente dessas pessoas em situações de rua, né? Que lançou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que, dentre outras coisas, dotam de visibilidade, e aqui eu não falo só de visibilidade para nós, outros cidadãos, mas para o próprio Estado. Por quê? Porque muitos não têm mais documentação. Então, alguns deles, teoricamente, não existiriam, né? E situações como essa, né, tratadas de município ou Estado, né, federativo, ou até pela própria União, eles contribuem para que a pessoa passe a ter uma visibilidade também perante a lei e possa também ter consciência daqueles programas que estão disponíveis a eles, né? Como alguns de moradia, que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, o acesso à saúde, enfim. E esse boom, vou chamar assim, né, nesse número, talvez, né, e aqui é uma especulação minha, eu deixo isso bem claro, tenha aumentado nessa quantidade, não só por questões de que realmente aumentaram, mas também por conta do controle, vamos colocar assim, esse censo desses moradores de rua, né, das pessoas nesse estado de vulnerabilidade. Com a tecnologia passou a ser mais fácil um controle, então passou a ser mais fácil a gente ter acesso a essas informações. Porque o que a verdade existe é que talvez os tempos passados a gente não tenha acesso fidedignos, melhor dizendo, acesso a números fidedignos, né? Porque não tinha tudo digital. Hoje nós temos isso muito mais fácil. Então, eu arrisco a dizer que esse boom, óbvio que houve o crescimento, mas também se dá pela forma como hoje nós temos acesso aos números, né? Aos dados reais, né? E a partir daí poderíamos sim começar a desenhar questões para poder melhor atendê-los, né? Uhum. Agora, volto também com o senhor, doutor Kalkmann. Enfim, como é que o senhor avalia, a Defensoria Pública avalia realmente esse fenômeno, que não é de hoje, não é? Ou seja, as pessoas viverem em situação de rua. Como é que a Defensoria Pública avalia quando a população, de alguma forma, tem uma consciência maior, sente realmente a dor alheia, cobra? Por que o Estado não toma as devidas providências em relação, portanto, ao que todo mundo vê, mas poucos conseguem enxergar? Claro, bom, primeiro que o fenômeno da situação de rua ele é muito complexo e ele não pode ser explicado por uma causa só, mas ele deriva de um complexo de circunstâncias que tem relação, inclusive, com o local onde aquelas pessoas vivem. Então, as pessoas em situação de rua no Distrito Federal estão em contextos diferentes das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Cada uma apresenta suas especificidades. Então, a própria Defensoria encontra ainda barreiras no sentido de uniformizar os atendimentos para essa população, justamente porque existem muitas especificidades que devem ser consideradas no momento do atendimento. Quando nós tratamos de pessoas em situação de rua, nós temos uma imagem um pouco arraigada, um estereótipo de que a pessoa em situação de rua é aquela que brigou com os familiares, que normalmente tem problemas com álcool e drogas e que por isso foi viver em situação de rua. O que é um estereótipo bastante negativo, porque não é a maior realidade que a gente tem
pelo menos aqui no Distrito Federal. Nós temos, obviamente, pessoas em situação de rua que têm problemas com álcool, problemas com o uso abusivo de substâncias psicoativas, mas nós temos também diversos cenários de pessoas que perderam a residência, que perderam o emprego, que sofreram o rompimento dos laços familiares por outros motivos, como, por exemplo, uma pessoa idosa que é abandonada pela família, uma pessoa LGBT que é expulsa de casa e vai viver em situação de rua. Então, para cada um desses públicos, cada um desses públicos demanda uma resposta diferente. Então, essa atuação com essa população, ela deve ser necessariamente multidisciplinar. Mesmo na atuação da Defensoria Pública, na garantia de direitos, que é o nosso foco, nós devemos atuar sempre em conjunto com os órgãos do Sistema Único de Saúde, com os órgãos do Sistema Único de Assistência Social, para que seja possível a prestação de uma política integrada. Porque realmente, se nós formos parar para pensar em aspectos isolados das políticas, pode parecer que nada é suficiente. E justamente porque medidas específicas que não estão associadas com outras, elas não serão suficientes. Então, uma coisa que a Defensoria Pública busca muito expor para a sociedade, especificamente aqui no Distrito Federal, né? Nós temos muitos questionamentos acerca das pessoas permanecerem nas ruas. Por que elas não vão para um acolhimento, para um serviço de acolhimento, um abrigo? Por que elas estão nas ruas, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender os motivos que fazem uma pessoa optar por permanecer na rua. Mas quando nós paramos para conhecer a realidade dessas pessoas, nós vemos que, por exemplo, nós temos na rua pessoas que desde a adolescência passaram por casas de acolhimento porque não tinham familiares e que têm graves problemas psicológicos associados ao acolhimento. Nós vamos ter também pessoas que têm animais domésticos e os abrigos não admitem cães e gatos. E aí nós vamos obrigar alguém a abandonar o seu pet, né, o seu animal, para poder ser abrigado. Nós temos pessoas que exercem a atividade de catação de materiais recicláveis e essas pessoas, quando são encaminhadas para um abrigo, muitas vezes é muito longe do local onde elas exercem a atividade laborativa e então, se elas vão para o abrigo, elas precisam se afastar da única atividade que lhe dá um pouco de renda. Então, normalmente, a prestação desse serviço precisa ser associada com uma gama mais ampla de serviços, especificamente da assistência social. Aí eu pergunto ao doutor Ranulfo, diante do que nós aqui ouvimos, quer dizer, a pessoa em situação de rua, né, dentro dessa vulnerabilidade, já foi dito aqui, explicado, portanto, a situação aí de cada um. Aí fica, portanto, mais fácil para a autoridade que, de alguma forma, tem a responsabilidade de abrigar essas pessoas, não afastá-las como ocorria antigamente. Passava o caminhão, colocava essas pessoas em cima, escondiam, portanto, enfim, da visão da própria população. Enfim, eu sou do tempo também que na estação rodoviária a gente acompanhava dezenas de crianças mesmo ali, meninos de 3, 4, 7, 8, 10 anos ali, amontoadinhos, dormindo ali, encolhidinhos. Quer dizer, é evidente que começava ali, portanto, não que nunca existisse essa situação, nunca existiu, mas naquele tempo tinha, hoje em dia não se vê mais, portanto, essas crianças, mas percebemos perfeitamente aí pessoas na faixa de idade ainda jovem, meninos, meninas, enfim, uma situação realmente que não é fácil. Aí, claro que esse assunto chegou até a Suprema Corte para, de alguma forma, fazer com que nos estados, nos municípios, pudessem seguir uma política única em relação aí a essa questão. Mas, afinal de contas, o número de pessoas em situação de rua vem crescendo, como demonstra aqui a estatística. Como pará-la? Bom, para aqueles que são aqui do Distrito Federal, talvez eu conto essa história e muitas pessoas não têm ideia de como surgiu a cidade de Ceilândia.
né, onde hoje a região administrativa. Então, naquela época, houve uma preocupação do governo local em erradicar as invasões que existiam aqui no próprio plano piloto, né? Então, para isso, eles criaram o chamado Centro de Erradicação das Invasões, né? Que o nome Ceilândia vem da sigla CEI, que é o Centro de Erradicação das Invasões, em que o poder público retirou as pessoas aqui do plano piloto e criou um espaço específico para essas pessoas naquela época, logo depois da construção e da inauguração de Brasília. Então, nós estamos vendo que o problema, ele sempre existiu, né? Mas talvez hoje nós tomamos uma proporção muito maior do que se era esperado, né? Em relação à questão de articulação entre os entes federativos, né, entre a União, os estados, Distrito Federal e municípios, nós temos um decreto do governo federal, que é um decreto de 2009, um decreto 7.053, e esse decreto ele estabelece alguns princípios que deverão ser observados para proteção dessas pessoas em situação de rua, levando em consideração todas as particularidades que o doutor Tiago trouxe aí para nós, né? Então, por exemplo, a primeira questão é o respeito ao princípio da dignidade humana. Não é porque a pessoa que está em uma situação de rua que ela tenha que ser tratada de uma forma diferente de qualquer outra pessoa. Todas as pessoas, isso é um princípio constitucional absoluto, né? Então, todas as pessoas, inclusive o poder público, ele tem que promover políticas públicas para preservar esse princípio. Depois, esse decreto estabelece que as pessoas em situação de rua, elas têm direito à convivência familiar, quando isso for possível, e, se não for possível, uma convivência comunitária, onde quer que essa pessoa esteja. Também, valorização do respeito à vida e à cidadania. Então, muitas pessoas em situação de rua, nós até comentávamos aqui, elas não têm um único documento de identificação. Então, de que forma o poder público pode fazer para que essa pessoa tenha direito a exercer sua cidadania? Então, com o simples registro civil e, posteriormente, com o alistamento eleitoral, que esse é o documento que vai garantir o exercício da cidadania. Depois, uma questão muito importante que o doutor Tiago e que a doutora também trouxe. As pessoas em situação... Doutora Júlia. As pessoas em situação de rua, elas têm que ter um atendimento humanizado, levando em conta todas as particularidades, né? E também, apesar de ser humanizado, levando em conta essas particularidades, ele tem que ser universalizado, né? Então, esse atendimento, ele tem que cobrir o maior número de pessoas possíveis, né? Isso é universalização. E também respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, sexo, idade, nacionalidade, gênero, né? Então, isso, nós temos um decreto que estabelece todos esses princípios. Agora, nós vamos ver se esse decreto, efetivamente, ele tem sido observado pelo poder público. Agora, doutora Júlia, é comum da gente ter e conhecer e tomar conhecimento de que boa parte desse pessoal em situação de rua, quando é abordado, esse pessoal, de alguma forma, teme realmente o poder público. Você sabe por quê? Né? Que lhe é oferecido, portanto, um abrigo, lhe é oferecido, portanto, uma condição melhor da que ela está ali, de certa forma, exposta, mas ela prefere daquele jeito, portanto, naquela situação.
enfim, não aceita, a princípio, um deslocamento daquele espaço que ela acha que conquistou ali, tá de bom tamanho, não quero sair daqui, não quero ir para ali, depois quando eu voltar não vou achar mais meu espaço aqui, enfim. Quer dizer, essa questão, quando a gente fala do convencimento, mas que na realidade é uma política bem traçada para fazer com que essa pessoa veio de onde, tem parentes, eu até imagino que todo esse levantamento ele aconteça, mas o resultado prático pouco se vê. Quer dizer, podemos até estar equivocados, já que boa parte que de certa forma, abordada, aceita, vai, mas outros chegam e ocupam, portanto, aquele lugar e o que a gente percebe e sente é de que nada mudou ali. Enfim, como de alguma forma encontrar uma maneira de assistir a esse pessoal naquele momento para que ela, de fato, ela readquira a sua dignidade e volte ao ser da sua família, ou constitua, portanto, a sua família, ou realmente mude de vida. Quer dizer, tem como fazer isso? Walter, eu acho que foi um consenso aqui nas nossas falas, na fala do Dr. Tiago, do Dr. Ranulfo e na minha anterior, um termo que é essencial, né, que está relacionado à dignidade: respeito. Respeito às origens, respeito às vezes à forma como a pessoa tem para subsistir, e não é só chegar e impor, né? O fato de nós termos políticas públicas, nós termos um ministério específico para isso, né? Uma secretaria vinculada a tratar disso, não significa necessariamente, não deve significar que você tem que forçar as pessoas a aceitarem. Por quê? Conforme o Dr. Tiago trouxe aqui, muitos deles exercem as suas atividades, né, como catadores, né, ou algumas outras, né, e são atividades lícitas. E às vezes o local onde eu quero colocá-los, vamos dizer assim, a princípio na nossa mente seria mais confortável, mais cômodo, mas será que possibilitariam eles continuarem esse exercício? Veja, também foi falado aqui pelos três da questão da multidisciplinaridade. Isso não é coisa só de um ministério, não é coisa só da União, ou do Estado, ou do município. É algo que move todos os entes, digamos assim, federativos, e diria também que algumas organizações, né, de cunho privado, né, que prestam essas assessorias. Nós temos também algumas casas até religiosas que também se envolvem nisso. Talvez, e aqui partindo do princípio, que não basta a gente ter os decretos, não basta a gente ter a legislação falando disso. É importante, claro, mas talvez uma conversa mesmo, conhecer, saber a necessidade, né? Conscientizar, saber o porquê que a pessoa não vai. Talvez essa parte de humanizar essas políticas públicas seria a saída, seria o ideal. Para quê? Eu compreendendo às vezes a forma como a pessoa pensa, o que seria melhor, eu posso muitas vezes viabilizar ela mesmo, vamos dizer assim, se manter, né? Aquela velha máxima, não é dar só o peixe, ensinar a pescar. Muitos ali sabem, às vezes, né, é natural, algumas pessoas ficam receosas de se aproximar, mas quando a gente conversa com esses moradores, muitos têm ali, muitos não, todos têm uma história ali. E às vezes a gente está falando ali de pessoas que passaram por um momento complicado, como foi trazido, perderam o emprego, casa. Nós tivemos aí um problema com Covid, né, em que muitos acabaram perdendo seu emprego ou acabaram perdendo suas famílias também, seus familiares e amigos. E isso com certeza impactou nesses números. Não posso afirmar com precisão, mas fato que são coisas que afetam. Então a gente entender o que seria melhor para eles, olha, se de repente eu trabalho separando, né, materiais recicláveis, vamos tentar, né, melhorar isso, né? Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Porque também faz bem para eles se sentem bem trabalhando, eles se sentem bem conquistando. E o fato do Estado, né, da União, dos municípios, do Distrito Federal ter a responsabilidade sobre essas pessoas,
Não significa que a gente não pode humanizar a forma como exercer essa responsabilidade. Eu acho que o termo é isso. Nós precisamos, muitas vezes, humanizar as políticas públicas que são criadas. Porque só colocar no papel pode virar impositivo. Imagine, aqui, alguém chega na nossa casa que para eles ali, aquilo que para a gente pode ser feio é a casa que eles têm. É o que eles têm. E fala, não, aqui vou te levar para um outro local. Se chegassem na nossa casa e falassem, vou te tirar daqui e levar para X quilômetros do seu serviço, mesmo sendo um local mais elaborado, será que nós aceitaríamos? Né? Falando assim, um comparativo. Claro que toda vez que nós vamos fazer isso, a gente vai levar em consideração o gasto que eu vou ter para ir trabalhar. Se nós também, né, no dia a dia, às vezes escolhendo, levando isso, para que eu vou impor isso a um outro? Será que seria de fato isso humanizar? Seria isso trazer dignidade? Volto a dizer, né? O Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania hoje, né, que já teve alguns outros nomes, ele vem trabalhando isso há anos. O doutor Randolfo bem pontuou aqui. Os moradores de rua existem, acho que desde que se formaram as sociedades. O que aconteceu é que foi mudando a forma como eu vou tratar. E muitas vezes as pessoas só tiravam e colocavam em outro local. Mas eu acredito que a humanização, até na abordagem com o poder público, que muitos ficam receosos porque as pessoas têm um preconceito com moradores de rua, então muitas vezes se chegar um poder público, eles vão achar que já é para prender, que já é para fazer alguma coisa nesse sentido, pode ser, né? E talvez isso deixe receosos. E aí? Talvez a humanização dessas políticas públicas possa ser, sei que é utópico falar isso, mas é isso, né? É trabalhar conhecendo, como o doutor Tiago falou, respeitando a dignidade, como o doutor Randolfo também bem pontuou, conhecendo a história. Randolfo, desculpa, também falou. Isso. Perfeito. Doutor Kalkmann, quer dizer, ter o apoio da população é fundamental para que o poder público, de alguma forma, execute suas políticas públicas voltadas para esse segmento. Por que eu faço para o senhor essa pergunta? Eu conheço alguns espaços aqui onde se concentra boa parte dessas pessoas vulneráveis à espera, portanto, do café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche da noite. E isso incomoda a população, que já expressou que vou ter que mudar daqui porque o meu imóvel está desvalorizado, olha o que o governo está fazendo, por que colocou isso aqui na minha porta? E às vezes a distância é longa, mas a pessoa se sente incomodada só de ver as pessoas caminharem e passarem na sua porta. Quer dizer, um outro ponto também que me incomoda muito é que antigamente as pessoas que não tinham onde morar, elas passavam a noite debaixo de uma marquise, ou então na laje, portanto, enfim, de um prédio que de alguma forma à noite fecha as portas, mas está ali sem nenhum tipo de problema. E hoje o que a gente verifica aqui em Brasília é que em cada um desses prédios tem ali um vigia para não deixar que essas pessoas se aproximem. E quando elas conseguem se aproximar, vem alguém lá dizendo, deixa eu lavar aqui, joga água, para que de alguma forma fazer com que elas corram. Eu estou cansado de ver, só que eu imagino que as providências estão... Imagino não, eu sei que as providências são tomadas. Quando eu chego para o meu trabalho, 4 horas da manhã, numa outra emissora, eu vejo pessoas ali passando a noite debaixo, portanto, de uma árvore, ali enroladinha num cobertor, de repente está chovendo, pega um papelão e coloca por cima. Eu falei, mas gente, por que isso realmente aí aconteça? Quer dizer, por que esse pessoal não pode atravessar a rua ali, esconder da chuva ali naquele prédio ali, onde tranquilamente a chuva passou, ela vai sair, vai caçar, portanto, ali o seu outro rumo, mas se na realidade ela sabe, se chegar ali é capaz de até sofrer algum tipo de agressão, alguma coisa nesse sentido. E aí, resumindo, o apoio da população é fundamental para que, de alguma forma, este assunto seja enfrentado e uma solução dada. Sem dúvidas, o apoio da população é essencial para qualquer política pública dar certo, né? Mas especialmente as políticas para a população em situação de rua, elas encontram um obstáculo ainda muito grande na nossa sociedade, especificamente em alguns setores da sociedade, tá? Quando nós falamos sobre isso, sobre a visão que a sociedade tem da população em situação de rua, nós precisamos trazer o termo, né, da aporofobia, que foi um termo que também foi referido pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento muito importante,
como uma conduta que viola os objetivos fundamentais da República. É uma postura de repulsa à pobreza, né? A pessoa que está em uma situação parca, de hipossuficiência, e aí isso causa uma certa repulsa, causa reprovação para as outras pessoas da sociedade, muitas vezes por não compreenderem os motivos que fazem com que aquilo ocorra e a situação de cada uma daquelas pessoas. Então é um processo que nós chamamos, quando nós estudamos a aporofobia, nós chamamos de um processo de alteridade, é de se colocar numa posição diferente daquelas pessoas, como se isso jamais pudesse acontecer comigo. Eu jamais estarei submetido ao risco de perder meu emprego, perder minha casa e ficar em situação de rua. Se essas pessoas estão em situação de rua, é porque elas têm algo de diferente de mim. Então, daí que surgem diversas estereotipizações dessa população. Então, é muito importante esse trabalho educacional com a população, para que a população consiga compreender as especificidades da população em situação de rua. Um tema muito importante relacionado a isso é a questão do medo, né? Muitas pessoas alegam que as pessoas em situação de rua causam insegurança para a comunidade, para o seu prédio, para a sua, enfim, para o seu bairro. Mas nós temos aqui um cenário que foi construído historicamente, né? Ao longo de toda a história do nosso país, as pessoas em situação de rua, elas foram tratadas do ponto de vista da criminalização, né? Então, nós já tivemos a criminalização da vadiagem, da pessoa que não tem ocupação lícita, do tratamento da população em situação de rua como traficante, como usuária de drogas, né? E isso gerando uma necessidade de que essa população fosse manejada prioritariamente pela polícia e não pela assistência social. E isso gera, até hoje na sociedade, uma percepção muito arraigada de que as pessoas em situação de rua são um assunto de polícia, o que não é verdade, né? E virar essa chave é algo muito complexo de ser feito, especialmente essa relação entre segurança pública e população em situação de rua, tá? Porque, na realidade, a população em situação de rua também tem direito à sua segurança. Tem o direito à preservação dos seus pertences pessoais, de que ninguém tire. Tem o direito a ter a sua integridade física preservada contra agressões, contra xingamentos. E muitas vezes a gente olha apenas para o outro lado da relação, tá? Então, é essencial que esse trabalho de construção de políticas públicas seja acompanhado por um processo que é demorado, é custoso, mas que precisa ser feito de conscientização da população, de educação em direitos, para que essa população saiba os direitos da pessoa em situação de rua, compreenda aquela situação e possa, de certa forma, fornecer o apoio necessário para que as políticas públicas deem certo. E isso ainda é muito difícil aqui no Brasil, no Distrito Federal, isso também é muito difícil, né? Nós vemos manifestações contra pessoas em situação de rua, pela necessidade de retirada, nós vemos isso o tempo todo. E eu que acompanho isso de perto, eu percebo diversos esforços do governo do Distrito Federal, por exemplo, para tentar buscar a construção de políticas públicas e imediatamente sofrem os ataques por parte de determinados setores da população, de setores organizados que atacam a política pública por entender que ela estaria auxiliando pessoas em situação de rua e muitas vezes é necessário retroceder, é necessário recalcular. Então, essa falta de apoio, sem dúvida, é um desafio muito grande que não vai ser resolvido tão facilmente. Inclusive, a gente falando desse assunto, doutor Ranulfo, eu lembro perfeitamente aqui na década de 90, quando o índio Galdino, né, na Praça 21 de Abril, passando a noite, naquele momento ele estava dentro da vulnerabilidade em situação de rua, porque a pensão onde ele estava já contratado para ele passar a noite, tem regra, fecha a porta a tal hora, ele chegou depois, a porta fechada, então ele arrumou uma parada, o senhor conhece a história, só para quem não conhece eu estou repetindo aqui,
encontrou, portanto, na parada de ônibus ali o assento das pessoas, e ali então ele se acolheu, ou seja, para passar realmente a noite, quando um grupo de jovens dentro de um carro perceberam, é um mendigo, vamos colocar fogo. E colocou fogo realmente, teve toda uma história no poço, comprou álcool, chegou, colocou, enfim. O fato é que o índio Galdino teve essa morte tão cruel, chamou a atenção não só do nosso país, como também o assunto repercutiu em boa parte, portanto, aí do mundo. E de lá para cá, muita coisa aconteceu no sentido de encontrar soluções que viabilizassem, portanto, aí a situação dessas pessoas dentro desse campo da vulnerabilidade. Seria um teste, ou pode ser um teste que está começando hoje, por coincidência, a estação rodoviária aqui do Plano Piloto, que sempre foi um ponto, doutor Tiago, como também a doutora Júlia, de abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Essa noite ali, né, em que parece que a gente já percebeu que os bancos sumiram de lá justamente para não dar esse conforto para ninguém perder tempo sentado ali, para não atrapalhar. Quem estava dormindo ali, daqui ou dali, o pessoal sempre dava um jeitinho de lavar ali, também correr com o pessoal. Mas hoje a situação da administração foi entregue, portanto, aí para a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela visa lucro, visa, portanto, outros detalhes, acima de tudo, com o serviço prestado, vamos cobrar. Quer dizer, esse assunto que nós estamos aqui abordando, não que eu esteja aqui colocando que o pessoal que está assumindo lá vai agora maltratar as pessoas em situação de rua. Mas é importante observar como será o trabalho, será desenvolvido. Quem sabe eles realizam um excelente trabalho e sirva de modelo para que seja replicado em outras áreas. Perfeitamente. Então, ontem, né, nós tivemos aí a notícia de que aquele período de transição que o governo do Distrito Federal e a concessionária para assumir a rodoviária do Plano Piloto, né? Então, terminou ontem esse período de transição e, a partir de agora, a gestão da rodoviária do Plano Piloto ficará a cargo do consórcio vencedor da licitação. Talvez um bom exemplo que eu trago para as pessoas em relação a essa modalidade, né, de concessão de serviços públicos é a concessão das rodovias, né? Então, a partir do momento em que as rodovias elas deixaram ali a administração do poder público e passou essa administração para o particular, então aquele que viaja, ele tem muito mais tranquilidade em relação a essas questões, né? Quanto à concessão da rodoviária do Plano Piloto, talvez essa concessionária ela tenha a oportunidade de promover ali algumas questões que fazem parte das diretrizes das diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. Então, talvez criar espaços adequados ali para que aquelas pessoas elas não fiquem ali espalhadas por toda a rodoviária e criar algum espaço adequado até para que nós tenhamos o acolhimento. Então, isso não é um custo, talvez é uma oportunidade para que a concessionária ela verifique que ela também, como parte da sociedade civil, ela tem a sua responsabilidade nesse sentido, né? Então, nesse caso, ou então, se ela entender que aquela pessoa está numa situação de extrema vulnerabilidade, porque até nisso nós temos que prestar atenção, porque a gente fala população em situação de rua, mas isso é o gênero. Nós temos várias espécies de pessoas que estão naquela situação. E existem pessoas na situação de rua que estão em maior vulnerabilidade do que outras, né? Então, por exemplo, se você tem criança e adolescente nessa situação, né? Se você tem o gênero,
nesses casos, o poder público ele tem que dar uma atenção maior a esse tipo de população. E talvez, nesse caso, a concessionária, verificando que deve haver a necessidade ali, nós vamos trazer o poder público para trabalhar conosco, né? Então, pode criar ali um próprio espaço de atendimento para fazer essa abordagem social, né? Então, nada impede que isso seja feito e isso vai depender, né, lógico, de vontade daquele que está aí na concessão de um espaço público. A senhora fica à vontade, doutora Júlia, caso a senhora queira também abordar os pontos que já foram levantados aqui, tanto pelo doutor Tiago como também pelo doutor Ranulfo, mas a pergunta que eu vou deixar para a senhora, quando a gente fala nessa questão da população em vulnerabilidade, de rua, a gente pensa logo no gênero masculino, mas nós temos também o gênero feminino e que não é pequeno também nessa situação, e como muito bem pontuou o doutor Ranulfo, existem pessoas que, de alguma forma, precisam de uma maior proteção em torno deste assunto que nós estamos abordando. O gênero feminino, com certeza, é um deles, né? Que de alguma forma, tem que ter uma atenção maior em torno dessa questão. Como é que a senhora avalia também este ponto? Eu até acrescento, para ilustrar o assunto que nós estamos aqui abordando, doutor Tiago, doutor Ranulfo, algum tempo atrás, uma década mais ou menos, no sudoeste, a polícia foi chamada porque um grupo, o pessoal chamava naquele tempo de mendigos, estava ali bebendo e tinha uma mulher que estava sempre gritando. Quer dizer, passou uma semana, nada se resolveu, a mulher continuava gritando até que a polícia foi chamada e lá chegou. E essa mulher que estava gritando, não que ela estivesse sofrendo algum ataque físico, mas era um problema de saúde dessa mulher e incomodava, portanto, os vizinhos, que chamaram a polícia lá chegou. Essa senhora foi, portanto, amparada, as providências foram tomadas. Para resumir a história, essa mulher era uma médica que até então a família achava que ela estava trabalhando em Brasília e os seus colegas em Brasília achavam que ela tinha ido para o seu estado para visitar os parentes. 1 mês, 2 meses se passaram e nada aconteceu. A médica, ela neurologista, vou citar aqui o instituto que ela trabalhava aqui no plano piloto, mas extremamente conhecido, quando ela então foi, portanto, aí acolhida, quando então despertou mais ainda a atenção, quem são essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? A mulher, por exemplo, na avaliação da senhora doutora Júlia, nesse contexto que nós estamos aqui abordando, seria a mesma política ou tem que ser uma política diferente? Olha, pergunta, volto a dizer, capciosa, hein, Walter? Mas, não, doutor, era só para a gente esclarecer para os nossos Mas ouvintes. vamos lá. Quando a gente geralmente fala num grupo com vulnerabilidade, toda vez que se fala em grupo, tende a ser um grupo heterogêneo, né? Tem características próprias. A vulnerabilidade do morador de rua não está no sexo, não está na orientação sexual, não está na idade. Está com o fato dele ter, por algum motivo... Optado. Eu não digo nem optado, mas chegado àquela situação. Né? No caso das mulheres, claro, existe, né, se de maneira geral, mesmo com pessoas... Se o grupo feminino já é um grupo vulnerável, do ponto de vista legal, principalmente, né? Tanto que nós temos uma série de políticas públicas voltadas para as mulheres, que dirá as mulheres que já são um grupo vulnerável dentro de outro grupo vulnerável, né? E aí, às vezes, né, por vezes, a população esquece que as políticas públicas que existem para todas as mulheres também devem ser aplicadas aos moradores de rua, né? Vou chamar assim, né? Esse grupo vulnerável em específico. Por quê? Porque existe uma certa fragilidade. A grande verdade é isso. E eu utilizo esse termo fragilidade até a contragosto, acredite, mas é fato que nós já melhoramos muito no quesito
equidade de gênero, mas ainda temos muito a melhorar. Até porque são situações diferentes, né? Formas diferentes. A situação que você, Walter, trouxe aqui pra gente, dessa médica, ela mostra aquilo que nós chegamos a falar aqui. Existem histórias diferentes, né? Históricos diferentes, motivos diferentes. E, de uma certa forma, sim. Penso eu, minha opinião pessoal, claro, que as mulheres nessa situação necessitam de uma atenção especial, né? Até porque existem necessidades especiais, diferentes dos homens. Mas dentro desse grupo vulnerável, e aqui eu cito não só as mulheres, nós temos outros grupos vulneráveis, né? Nós temos as crianças, né? Os menores, que também precisariam de uma atenção especial. As pessoas com né? deficiência. Isso, temos as pessoas com deficiência que também necessitariam de uma atenção especial. Então, é muito complicado, como advogada e como até estudante, né, de ciências políticas, eu virar aqui simplesmente falar, não, merecem sim ser tratadas com diferente, né, com uma maior proteção. Fato é que a gente tem que ter na mente o seguinte: toda legislação que se aplica a A, se aplica também a B. Independente se está em mais um grupo de vulnerável ou não. Então, toda a rede de proteção que existem às mulheres que não estão, né, em situação de rua, vou pedir aqui a licença para usar esse termo, também se aplicam às mulheres em situação de rua. Mas muitas vezes, conforme até já foi falado aqui, parece que nós, população, nos esquecemos que ali temos seres humanos e que acabam se esquecendo por um motivo ou outro dos seus próprios direitos, né? Essa é a grande questão. Veja que às vezes a maior parte da população, e aqui sendo bem generalista, reclama porque você cria um centro comunitário para servir alimento mais barato próximo à sua residência. Reclama porque muitas vezes, e eu já vi isso, chegar ao escritório e perguntar o que podemos fazer, porque é muito feio, isso desvaloriza meu imóvel ter aquilo perto, as pessoas acham que é perigoso. E muitos ali, claro, como em qualquer local, a gente vai ter pessoas de bem e pessoas que não são de bem, e não é o fato de estar em situação de rua ou não que vai definir isso. Eu acho que ao longo da história humana isso já se provou, né? Mas, sim, se eu respondo sua pergunta com um sim, no sentido de que devem ser tratados de modo diferenciados na aplicação das legislações específicas, das políticas públicas específicas de proteção à mulher, que já existem. Mas que o foco teria que ser uma educação social para todos nós, de conscientização nossa e também das próprias pessoas que se encontram nessa vulnerabilidade, que volto a dizer, muitos deles se esquecem que têm direitos, muitos deles não lembram, e assim, se formos parar para pensar, quando a gente assiste um documentário mais antigo, né, há pouco tempo eu assisti vai fugir o nome, mas que tratou daquele período em que a milícia, ela ficou provado, né? Matava atirava, cuidava dos moradores de rua, desaparecendo com eles. Vou utilizar um termo politicamente correto, né? E que quando se via um carro de polícia, eles saíam correndo, justamente por isso, né? E, claro, não estou aqui colocando em xeque a polícia de bem, não, porque a gente volta a dizer, existem pessoas de bem em ambos os lados, utilizando esse termo, assim como não tão bem intencionados em ambos os lados. E por que eu citei esse exemplo? Porque as pessoas esquecem que ali, às vezes, a pessoa acaba buscando entorpecentes, drogas ilícitas, por fome, porque é o mais barato, às vezes, para esquenta. E às vezes, isso é complicado, é uma situação muito tênue, na verdade. Mas eu acho que deveriam ser tratadas, sim, com diferenciação, mas no quesito de aplicar a legislação que nós já temos. Porque a partir do momento que a gente tira do papel, que humaniza essas legislações, porque nós temos várias políticas nesse sentido, e trabalha isso com interdisciplinariedade, porque não é só a justiça, não é só o Estado, não é só o Poder Executivo que vai trabalhar. Nós também, cidadãos, temos essa obrigação, né? Temos esse dever, não vou botar obrigação, vou botar o termo dever, que acho que é mais leve, de cuidar também dessa população. Porque a grande verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. A gente está aqui hoje numa situação, mas a gente não sabe o que pode acontecer.
E se tratando da parte de, se a pergunta for no cunho, mulheres tenham que ter um trabalho melhor, sim, todos somos iguais perante a lei, mas vamos tratar os diferentes de formas diferentes, né, para propiciar as mesmas condições. Nesse sentido, eu acho que sim. Nós teríamos que também nos lembrar que se aplicam a essas mulheres em situação de rua toda a proteção que nós temos em prol das mulheres. Doutor Tiago, o senhor também fique à vontade, caso o senhor queira, de certa forma, pontual, algo que já foi aqui colocado, caso o senhor queira, fique à vontade. Mas a colocação que eu deixo para o senhor, quer dizer, está, de certa forma, na nossa cultura aqui de Brasília, aquela orientação. Olha, não dê ajuda às pessoas que buscam ajuda nas paradas de ônibus, abordando ali pedindo algo para poder sobreviver, dinheiro, alimento. Hoje já tem até mesmo placa com manda para o meu Pix, né? Enfim, tá a orientação que se tem. Até hoje não se sabe se alguém, de certa forma, é contra, a autoridade é contra realmente essa orientação. Não dê ajuda, porque nós temos aqui na Capital Federal setores que amparam, portanto, essas pessoas de uma maneira, quero crer, de fazer com que elas busquem realmente o poder público para que consigam aquilo que elas estão tentando com as pessoas que estão nos seus carros, que são abordadas nos semáforos quando os veículos são parados, enfim, como também em outras áreas. Quer dizer, essa situação da população que, de certa forma, muitos ajudam, como também temos ONGs que, de alguma maneira, estão sempre prontas aí, temos igrejas também que estão sempre também dando aí a sua colaboração, ou seja, nós temos realmente aí uma rede muito grande, com toda certeza, que amparam ou ajudam também as pessoas que estão nessa situação. Quer dizer, a ajuda de certa forma, espontânea da população, ajuda, de certa forma, o poder público de certa forma, a gerenciar aí essa questão ou não? Walter, essa é uma questão bem polêmica, né? É bem comum esse tipo de campanha, não só aqui em Brasília, né? Campanhas como não dê esmola, não ajude a pessoa no sinal. Eu, particularmente, não sei dizer até que ponto isso ajuda ou atrapalha a política pública do Estado. Primeiro porque a política pública, ela raramente é influenciada por esse tipo de campanha feita pela sociedade, né? E muitas vezes essa demanda de pedidos de esmola, pedido de auxílio que a gente vê nos sinais, em restaurantes, ela surge para suprir uma deficiência na política pública do Estado, né? Se a política de assistência social realmente estivesse alcançando todas essas pessoas, não haveria necessidade de que a pessoa estivesse pedindo no semáforo, por exemplo. Então, a gente tem que parar para pensar que isso, na verdade, é um sinal de que algo precisa ser melhorado na política pública, tá? E eu não consigo imaginar, pelo menos não num raciocínio mais simples, que a ajuda fornecida pelas pessoas vai prejudicar o avanço da política pública, né? Porque esse auxílio, sei lá como chamam, esmola, né? Ou a marmita, ou a comida que pedem, ou trocado, esse dinheiro seria... Essa prestação ali seria algo que viria também de outras formas, seja através de igrejas, de organizações da sociedade civil, ou inclusive por meio da disponibilização do mesmo serviço, mediante auxílios da assistência social, né, auxílio emergencial, auxílio calamidade, todos esses auxílios que a gente vê por aí. Então, eu não consigo ver como isso atrapalharia, mas eu acho que, na realidade, por trás desse discurso de proibição, de recomendação de não entregar esmolas, eu acho que a gente tem, na realidade, uma campanha que, a meu ver, é um pouco cruel, porque a gente está pedindo para que a pessoa abra mão de um suposto sentimento de compaixão que ela teve, de algo que é muito particular, que depende muito de cada um, e nós criamos uma campanha como se nós estamos dizendo que um sentimento de compaixão passou a ser algo ruim,
algo que não deveria ser estimulado na sociedade. E aí isso é algo que realmente eu acho extremamente cruel. Ele penaliza as pessoas que querem ajudar e transfere para a sociedade, para as pessoas que estão ajudando, que estão dando uma esmola, que estão comprando uma marmita, transfere para elas o peso de dizer que a política pública não está funcionando porque elas continuam dando esmola. O que não é verdade, né? As pessoas ajudam por um sentimento de compaixão, verificando uma situação de deficiência da política pública. Então, de fato, eu acho que esse tipo de campanha penaliza de forma equivocada as pessoas que auxiliam, né? Tanto é que não é comum que nós vejamos esse tipo de campanha sendo encampada pelo poder público. Esse tipo de campanha normalmente vem de associações de moradores, né, de grupos organizados da sociedade, e raramente isso deriva de uma campanha, de uma política pública estabelecida. O assunto realmente eu vou voltar para o intervalo, doutor Ranulfo, mas eu gostaria também de ouvir o senhor nesse ponto. Depois eu volto com o senhor. Eu tenho 2 minutos, só para a gente arrematar, portanto, aqui este ponto que foi colocado aqui para o doutor Tiago responder. Você vem de ouvir a opinião do senhor dessa máxima aqui de Brasília. Quer dizer, ninguém nunca desmentiu, mas a população tem essa frase como um mantra: não dê esmola para as pessoas que pedem, porque nós temos condições de assisti-las e elas têm que vir aqui para de alguma forma buscarem essa ajuda. Como é que o senhor avalia essa questão? 2 minutos. Na verdade, por nós estarmos aqui na capital da República e as pessoas são um pouco mais politizadas do que a população em geral brasileira, porque nós estamos aqui no âmbito do poder, né? Então, nesse caso, a sociedade que faz esse tipo de propaganda, ela entende que essas pessoas em situação de rua, elas têm que procurar um atendimento em unidades de assistência social, né? Então, eles entendem que, olha, não é nosso dever como sociedade, eles esquecem de um princípio que é muitíssimo importante, que é o princípio da solidariedade, né? Eles acham que somente o poder público tem o dever de garantir assistência a essas pessoas. E não é, né? Então, nesse caso, um dos princípios que as pessoas mais se esquecem no Brasil é o princípio da solidariedade. Lembrando que a participação da sociedade civil, se houvesse uma participação mais ativa, isso seria uma forma de pacificação social, né? Então, quanto mais a sociedade participa, mais pacificação social nós temos, né? Então, esse tipo de propaganda, talvez ele tenha o efeito contrário, né? Então, justamente porque nós não observamos um dos princípios mais importantes que está, inclusive, num dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é o princípio da solidariedade. Perfeito. Bom, eu peço licença, doutor Tiago, doutora Júlia, como também doutor Ranulfo, para que possamos sair para o nosso intervalo, que é institucional, mas a gente volta em seguida e vamos ter mais 1 hora pela frente para que possamos então avançar nesse tema tão importante para a nossa sociedade. São 15h59, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 3 minutos, já entrando na segunda hora do nosso debate, que hoje está justamente abordando quais são os direitos das pessoas que vivem em situação de rua e vulnerabilidade social. Aqui conosco estão os nossos convidados, como também a nossa convidada, a doutora Júlia Helena Bastos, ela que é advogada, especialista no direito penal e constitucional e mestranda em ciências políticas. Como também estamos com o doutor Tiago Kalkmann, ele que é defensor público do Distrito Federal e que atua no Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Como também o doutor Ranulfo José Prado, ele que é analista judiciário aqui do Supremo Tribunal Federal
e coordenador do curso de Direito da Faculdade Republicana. Pois bem, vamos retomar aqui o nosso assunto. Eu ainda permaneço com o Dr. Ranulfo. Quando deixamos o primeiro bloco, estava com ele, vamos também ainda com ele. Depois, evidentemente, vamos seguir com os demais convidados, Dr. Ranulfo. A questão que eu gostaria de colocar com o senhor é justamente essa questão que foi até posta aqui em relação às pessoas que estão nessa situação, portanto, de rua e vulnerabilidade social, geralmente se associa, e foi colocado aqui, a drogas, a pessoas do crime, a pessoas que têm que ter medo, manter distante, qualquer coisa chama a polícia. E muitas dessas pessoas que estão nessa situação, sofrem muito aí por conta desse preconceito. Mas eu estou caminhando justamente para um ponto, Dr. Ranulfo, onde boa parte do nosso país, e esse assunto nós estamos abordando não é uma exclusividade do Brasil, essa questão aí de vulnerabilidade, portanto, em situação de rua, acontece nos países ricos, nos Estados Unidos. Quem vai lá diz que tem realmente pessoas que, de alguma forma, buscam uma ajuda na rua com as pessoas. Na Europa também não é diferente, enfim. Então, não é exclusividade, portanto, nossa aqui no nosso país. Mas essa questão, né, de associar, portanto, as pessoas nessa condição, as pessoas na situação de rua e vulnerabilidade social, associá-las a drogas, portanto, aí ao crime. Quer dizer, ganha força quando surge em alguma parte do país uma espécie de uma cracolândia que ali se concentra. A gente percebe ali que são várias pessoas de diferentes nichos sociais. Aí tem pessoas, como dizem na linguagem bem popular, estudadas, pessoas que tinham realmente excelentes empregos, pessoas que falam não sei quantos idiomas e que tiveram realmente a oportunidade de estarem em excelentes empregos e de repente chegaram, portanto, naquela situação e de certa forma ali não tem rosto, ali não tem, realmente todos são iguais, tanto faz o que foi de uma estrutura social elevada como o outro que não alcançou, portanto, também essa situação social. Afinal de contas, essa associação ao crime, às drogas, de boa parte da nossa população que entende serem essas pessoas de situação de rua e também de vulnerabilidade social. Como é que o senhor analisa essa questão para nós? A questão pode se resumir nesse sentido em uma única palavra, né? A palavra é o preconceito, né? Então, infelizmente, o que você bem disse, isso não ocorre aqui somente no Brasil, justamente porque as pessoas que estão nessa situação, elas têm aí por parte da população em geral esse tipo de preconceito, né? As pessoas, elas justamente porque a pessoa está naquele tipo de situação que ela já é considerada, né, um pária para a sociedade. Em relação a isso, algumas entidades aqui no Brasil entenderam que, por haver esse tipo de preconceito, essa população em situação de rua está sofrendo uma violação massiva em relação aos direitos previstos na Constituição. Então, a todo momento, como você disse, essas pessoas, elas são injustamente não denunciadas, mas injustamente as pessoas, elas atribuem a essa população de rua certas qualidades e certos crimes que isso nunca ocorreu. Então, para isso, nós temos uma ação prevista em nosso ordenamento jurídico, que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, ela hoje é uma das ações mais importantes que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que é de competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em que a propositura dessa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, ela protege principalmente
os grupos mais vulneráveis, né? Então, um exemplo que eu dou foi esse mesmo tipo de ação foi proposta para garantir o direito das pessoas nos presídios, porque estava havendo uma violação massiva de direitos fundamentais dos presos, né? Então, isso nós chamamos de estado de coisas inconstitucional. Então, e quando isso ocorre, um dos legitimados do artigo 103 da Constituição, então, nós temos lá a Constituição Federal, e nós temos lá aqueles que podem provocar o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal decida se há ou não esse estado de coisas inconstitucional. Então, foi proposta uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal. Os autores dessa ação foram o Partido Rede Sustentabilidade, o Partido Socialismo e Liberdade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, essa ação exigia uma postura mais proativa dos estados e municípios. Porque o que eu disse aqui anteriormente, nós temos toda uma legislação que ampara essas pessoas em situação de rua. Não faltam, né, legislação federal, estadual, municipais, como nós vimos no caso lá do município de Juiz de Fora. Inclusive, nós temos uma resolução do CNJ, que é a resolução número 425, de 8 de outubro de 2021, né, para que sejam adotadas providências no âmbito do Poder Judiciário. Então, formalmente, né, em relação a normas, o país é permeado de normas de proteção a essa população de rua, né, em situação de rua. Mas, mesmo diante dessa gama legislativa, isso não estava trazendo efetividade, né? Então, o que os requerentes dessa ação postularam aqui no Supremo Tribunal Federal? Que o Supremo Tribunal Federal julgasse essa ação para exigir dos estados e municípios a adoção de uma postura mais proativa no combate à situação de rua. Então, o que eles pediram? Que houvesse a elaboração de planos de ação e investimento em políticas públicas específicas para essa população, né? Aí depois a gente pode comentar qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor tocou num ponto, eu inclusive coloco esse assunto também para a doutora Júlia, sobre um projeto que estava sendo tocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos municípios mineiros, e a cidade de Juiz de Fora, doutora Júlia, doutor Tiago, doutor Ranulfo, com certeza também sabe, quer dizer, enxergou realmente nesse projeto do TJ de Minas Gerais aquela oportunidade que faltava para poder dar um amparo maior às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social naquele município. Ou seja, no caso do Tribunal de Justiça, percorre, portanto, os municípios com o seu projeto Rua de Direitos, onde ali, dentre outras atribuições, outras atividades que se faz, ali dão todo tipo de assistência, né, com diversas parcerias de instituições públicas, privadas, enfim, dá naquele dia, ou seja, o município, então, mineiro, Juiz de Fora, através da sua Câmara de Vereadores, criou a lei de número 15.108, criando, portanto, o Dia Municipal da Rua de Direitos. Ou seja, é praticamente um dia todo onde assiste as pessoas no campo da saúde, no campo da alimentação, no campo da higiene, no campo do conhecimento, enfim. Então dá realmente àquela pessoa, naquele dia, algo diferente para que ela, de alguma forma, possa entender que nem tudo está perdido. E essa proposta do TJ de Minas Gerais
bastante elogiável, como também o município que criou realmente, nesse dia 12 de maio, o Dia Municipal da Rua de Direito. Ou seja, a partir de agora é lei, então todo ano vai ter realmente essa proposta. Quer dizer, é uma iniciativa que, com toda certeza, doutora Júlia, se cada um de alguma forma buscasse realmente iniciativas como essa, será que estaríamos hoje falando menos sobre essa questão das pessoas que estão vivendo essa situação que tanto chama, portanto, a nossa atenção? Chama a atenção no sentido, de alguma forma, como os senhores estão aqui, com propostas, com visões, para que, de alguma maneira, se encontre uma solução para a questão, doutora Júlia. Olha, Walter, esse dia, né, que foi um pontapé do Tribunal de Justiça de Minas, lá em Juiz de Fora, ele confirma o quão importante é ter uma comunicação interdisciplinar, inclusive, né? Porque nesse dia, criado a partir de algo, né, de um órgão da Justiça, mas que foi trabalhado com diversos outros órgãos, com diversas outras parcerias, alguns públicos, outros privados. E, de um modo geral, isso demonstra que é possível, né? E que os moradores, né, esse grupo vulnerável, ele tem essa ânsia de ser acolhido nisso, de saber o que eles têm direito, de saber o que pode ser feito. Porque foi um sucesso, né? Se a gente for pesquisar as matérias a respeito, né? Tanto que virou lei, né? Foi instituído o nível municipal, né? Virou lei. Então teve uma aderência. Só que é um trabalho de formiguinha. Veja, nós tivemos aqui, já citamos o que a Defensoria, né? Ela trata a respeito, né? O doutor Tiago trouxe aqui pra gente, né? O doutor Ranulfo, ele trouxe aqui também as medidas constitucionais, né? O processuais de cunho constitucionais que devem ser adotados. Nós já falamos aqui da existência de políticas públicas, né? No âmbito do executivo. Então, veja que realmente esse dia, né, Ruas de Direito, né, agora, né, conhecido, ele traduz isso de Juiz de Fora que a gente vem falando aqui, que é uma comunicação entre setores, é uma comunicação entre poderes e é uma comunicação entre os participantes da sociedade no geral, porque eu tenho órgãos privados, eu tenho poderes públicos, órgãos públicos, e eu tenho a sociedade, ou às vezes mesmo cidadãos, que chegam, né, para poder participar sem vínculo a nenhuma instituição, digamos assim. Então, isso é um pontapé inicial. E eu utilizaria o termo inverso que você colocou. Em vez de a gente não debater mais, estaria isso mais debatendo mais, né? E aplicando. Se aqui me permite dizer, eu diria que essa participação, né, do TJ de Minas, em especial de Juiz de Fora, né, que foi onde foi abordado, ele tirou do âmbito só do papel e fez aquilo que nós já falamos, humanizou, trouxe a prática, mostrou que é possível, mostrou que precisa ser feito. Foi fácil? Claro que não, né? Nós não precisamos estar lá participando para saber que não foi algo que foi planejado da noite por dia. Exige-se um planejamento, exige-se um preparo. E como o doutor Ranulfo aqui bem pontuou, legislação sobre o tema, nós temos. Jurisprudência sobre o tema, temos também. Programas públicos, né? Políticas públicas, né? Políticas assistencialistas sobre o tema, também temos. Eu acho que esse programa em específico, esse Ruas de Direito, que eu espero, e até em algumas matérias falam da possibilidade de se tornar nacional, e daí talvez seja de suma importância para trazer esse debate mais à tona, para mostrar que é possível sim alinhar a interdisciplinariedade, trazer para conversar com o Ministério em específico de Desenvolvimento Social, trazer para conversar com o CNJ, trazer para conversar com o Judiciário. A gente consegue, sim, adotar medidas para adotar de visibilidade, que eu acho que esse foi o termo mais utilizado. Deu visibilidade àqueles que são invisíveis por algum motivo, né? E aqui eu não boto o termo invisível no sentido pejorativo, não. Sim. É que, volto a dizer, como a gente já falou, alguns não têm mais nem documentação, alguns nunca tiveram, ou por algum motivo se perderam.
Então, esse dia, né, esse evento, vou chamar assim, que foi criado pelo Tribunal de Justiça, que acabou virando, né, uma lei municipal, e penso eu que agora pode ser até mais trabalhado, né, por se tornar, né, ter um dia em específico, são coisas fundamentais que a gente tem também para trabalhar conscientização. Conscientização de quê? Tanto da população em vulnerabilidade, quanto das outras populações, da população no geral. Para mostrar que sim, nós temos, eles existem, eles não são invisíveis. Né? Nós temos políticas, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode aplicar? Como é que eu posso instruir, de repente, a chegar num CRAS para, né, pedir algum auxílio? Precisa de alguns cadastros. O que falta para você ser beneficiário das políticas sociais que existem aqui no Brasil? Então, isso também é interessante, precisa ser discutido com eles. E foi isso que essa iniciativa trouxe. Né? E é algo que pode ser, e eu espero que seja replicado nos outros estados brasileiros. Né? Eu também gostaria de, com certeza o doutor Tiago também conhece essa proposta, né, que de alguma forma está sendo bem acolhida no estado de Minas Gerais, uma iniciativa do TJ de Minas, que aplicou, portanto, em Juiz de Fora este trabalho, quer dizer, apresentou, portanto, o programa e executou também este programa com um número expressivo de pessoas atendidas. E o município enxergou ali a oportunidade também de cuidar dos seus, ali que de alguma forma estão nessa mesma situação. Evidente que nas parcerias está ali também, no caso, a Defensoria Pública também do Estado de Minas, como também lá a regional lá de Juiz de Fora. Quer dizer, a Defensoria Pública de Brasília, neste campo, as suas portas são sempre, com certeza, estão abertas, mas qual é a variedade de solicitações que lá chegam às pessoas nessa condição realmente de situação de rua e que buscam realmente e tem na Defensoria, portanto, aquela esperança de ver a sua questão solucionada? Quer dizer, o que mais preocupa a Defensoria quando essa avalanche, imagino assim, né, de solicitações chegam até a instituição, doutor Tiago? Bom, Walter, a gente tem uma realidade muito própria aqui do Distrito Federal, em que nós temos uma população em situação de rua que vem de várias partes do Brasil. Né? Então, nós não temos pessoas em situação de rua necessariamente aqui do Distrito Federal. São pessoas que vêm de outros estados, muitas vezes têm algum problema para resolver e acham que em Brasília vai conseguir resolver, porque Brasília é a capital. Então, essas pessoas acabam vindo para cá. Né? Então, uma primeira dificuldade que a gente tem com relação a essas pessoas que gera a maior parte das demandas aqui no Distrito Federal é a questão da documentação. Né? O Ranulfo já adiantou também a questão da documentação, do acesso ao registro civil, mas de fato, quando o registro civil está inacessível, não existe política pública para ser aplicada a essa pessoa, porque ela não vai poder ser acolhida, ela não vai poder usufruir de um benefício, porque ela não tem documento. Não existe. Em termos legais, essa pessoa não existe. Exato. Então nós temos os casos em que a pessoa muitas vezes ela já teve um registro de nascimento, mas ela não tem mais a sua certidão, molhou, perdeu, alguém roubou, choveu onde estavam guardados os documentos. E essa pessoa precisa de uma certidão de nascimento para poder tirar uma identidade, para poder regularizar seu CPF, para poder tirar o alistamento militar, para poder usufruir de uma determinada política pública. Então é uma bola de neve a questão da documentação. E a maior parte das demandas realmente são demandas para obtenção das certidões de nascimento, que muitas vezes devem ser solicitadas de outros estados, o que é um processo que às vezes é mais longo, porque a gente precisa solicitar no interior da Bahia, do interior do Pará, né? E às vezes esse procedimento todo é bem longo. E depois disso, a necessidade de utilizar essa certidão para emissão da carteira de identidade e regularização das demais documentações. Então, essa é uma demanda que é corrente, é a demanda diária, é aquela demanda que a gente atende dezenas de casos por dia, né? Mas outras demandas que são muito comuns para a população em situação de rua são demandas relacionadas à saúde.
As pessoas em situação de rua têm uma dificuldade muito grande de acessar os serviços de saúde, porque normalmente as unidades básicas de saúde, as UBS, elas são referenciadas a partir do domicílio da pessoa. E essas pessoas não têm domicílio. Então, é uma dificuldade muito grande de obter acesso a este serviço. Então, nós temos as equipes que nós chamamos de equipes de consultório na rua, que são equipes previstas, né, na Política Nacional do Sistema Único de Saúde, mas que ainda encontram várias dificuldades para conseguir prestar o seu atendimento. Muitas vezes faltam médicos, né, eles não têm transportes em número suficiente para atender essas pessoas. Então, essa dificuldade de acesso à saúde, obtenção de cirurgias, tratamentos de saúde mental com acesso ao CAPS e à rede de atenção psicossocial, são demandas extremamente comuns e que geram todo dia também, diariamente, questionamentos por parte da Defensoria Pública. E também eu diria que aqui no Distrito Federal a questão dos programas de habitação, né, de obtenção da moradia, que também geram muitas dúvidas, muitas necessidades jurídicas dessa população, e os programas de inclusão em atividades produtivas, né? Programas de treinamento, programas de capacitação, que muitas vezes são oferecidos pelo governo do Distrito Federal e a pessoa tem dificuldade por um ou outro motivo de acessar esses programas, né? Então essas são demandas que são, eu creio que são as mais comuns aqui, e muitas vezes elas estão associadas, né, uma com a outra. Então a pessoa quer pedir a certidão de nascimento porque ela precisa da certidão para o programa habitacional, porque no programa habitacional ela vai ser contemplada com uma residência e ela precisa da residência para ser contratada, porque ela está com uma proposta de emprego. Então são geralmente vários fatores envolvidos que a gente tenta atuar pedaço por pedaço para ver até que ponto a gente consegue chegar, né, na defesa dos direitos dessa população. Interessante, né, o que vem sendo abordado, tanto pela doutora Júlia como também pelo doutor Tiago. O senhor também já apontou, doutor Ranulfo, e eu ainda permaneço nessa questão, justamente nessa questão do amparo a essas pessoas que vivem aí nessa situação de rua. Quer dizer, hoje a tecnologia está tão avançada. Hoje nós temos bancos de dados aí sensacionais, no TSE mesmo temos aí um banco de dados sensacional, evidentemente tem todo um regramento para poder se buscar dados, quer dizer, mas poderia de alguma forma avançar num trabalho que de alguma forma atenderia a Defensoria Pública, atenderia, portanto, os órgãos públicos, no sentido de saber quem é aquela pessoa. Hoje com tecnologia de reconhecimento facial, hoje também com reconhecimento também pelas digitais ali, enfim, com espirro a pessoa já se sabe quem é realmente ali, quem é aquele ser humano que de alguma forma está sem a sua documentação, porque o que a gente percebe que a própria pessoa que está nessa situação, ela vê uma dificuldade muito grande para poder reaver toda a sua documentação, como muito bem pontuou aqui o doutor Tiago. É minha certidão de nascimento que eu não sei mais onde é que está, é minha identidade que eu perdi, eu não sei quem sou eu, enfim. Mas diante de tanta tecnologia, é possível de alguma forma ter um banco de dados para poder ajudar a essas pessoas? Não aquele banco de dados para vigiar, vamos carimbar essa pessoa aqui, marcar essa pessoa, não é nada disso. É no sentido realmente de ajudar a fazer com que aquela pessoa se encontre, que de repente ela sabe até quem é, né? Em alguns casos. Essa seria uma outra forma de abordagem. Mas temos muitas pessoas aí que de alguma forma precisam, portanto, de um atendimento psiquiátrico, outras que precisam de um atendimento mais forte com relação, portanto, à saúde, pessoas que não sabem se vacinaram ou não, enfim. Como é que o senhor vê essa questão hoje com a tecnologia tão rica e nós estamos vivendo assuntos que ainda é do século passado? A questão envolve duas abordagens. Primeiro nós temos aquela pessoa em situação de rua que nunca procurou qualquer órgão para formalmente ela se declarar como pessoa, né? E de que forma inicial isso é feito? Pelo registro de nascimento.
né? Então, o registro de nascimento é aquele documento que vai comprovar legalmente que aquela pessoa existe, né? Então, ela adquire personalidade ao nascer, mas é com o registro de nascimento que ela comprova legalmente a sua existência, né? E daí, do registro de nascimento, então, ele é o documento essencial para que você tenha acesso a outros tipos de documentação, como a carteira de identidade, como o cadastro de pessoas físicas e também para o alistamento eleitoral e militar. Então, a certidão de nascimento e, posteriormente, quando as pessoas se casam, ela é substituída pela certidão de casamento, é o documento essencial para que a pessoa possa dar início à sua vida legal, né? Essa é uma questão. A primeira questão é declarar legalmente que essa pessoa existe. A outra vertente, se nós tivéssemos esse registro, e se esse registro ele estivesse num banco de dados do poder público, todas as informações sobre aquela pessoa, essas informações poderiam ser acessadas pelo poder público, né? Então, por exemplo, hoje, o registro de nascimento, há uma interligação entre os cartórios que o próprio poder público pode fazer isso se a pessoa tiver um registro de nascimento. Em relação à identidade, ainda não há esse registro geral, porque cada Secretaria de Segurança Pública estadual, ela tem os registros em relação às carteiras de identidade. E não compartilha. Né? Então, essas informações ainda não são compartilhadas. Mas o cadastro de pessoas físicas, o CPF, né, basta a pessoa indicar o número, que essa pessoa ela será reconhecida. Assim como um dos documentos que as pessoas não têm ideia da importância é o CNS, né? É o Cadastro Nacional de Saúde. É aquele cadastro que a pessoa, de posse dessa documentação necessária, por exemplo, de posse somente da certidão de nascimento e, né, no caso aí, de um comprovante de endereço, mas isso, em relação à população de rua, isso pode ser mitigado, ela vai ao posto de saúde e cria lá o seu CNS. Mas, para isso, nós temos que ter atenção primária. Qual é? A comprovar que essa pessoa, legalmente, ela existe, né? De que forma? A primeira forma que isso pode ser feito é em relação ao registro de nascimento. Eu até digo para os meus alunos, né? Porque, antigamente, a população brasileira ela era essencialmente rural, né? Então, a população urbana era menor do que a população rural. E os pais não se atentavam para isso. Então, é normal você ouvir entre as pessoas mais idosas que, olha, eu nasci em tal data, mas eu fui registrada somente 10 anos depois, né? Então, isso era completamente normal. Então, hoje, infelizmente, né, não há outra medida que possa ser tomada sem esse registro de nascimento. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução número 425 de 2021, que à época o presidente era o ministro Luiz Fux, um dos objetivos, né, a Política Nacional de Atenção a Pessoas à Situação de Rua e suas interseccionalidades, um dos objetivos primordiais que o Poder Judiciário tem que estimular é assegurar o acesso das pessoas em situação de rua à identificação civil básica e ao alistamento eleitoral. Por quê? A identificação civil básica vai garantir o acesso a todos esses direitos. E o alistamento eleitoral, ele torna aquela pessoa um cidadão, somente com o alistamento eleitoral. Então, existem diferenças entre
pessoas e cidadãos. Interessante essa pontuação que o senhor nos traz. Eu avanço com a doutora Júlia. Doutora Júlia, é evidente que nós temos o SUS, né? Graças a Deus temos o SUS e tem que se valorizar, portanto, aí o SUS. Caberia mais uma missão para o SUS, que é cuidar da saúde, ao receber essas pessoas em situação de rua, dali dar o primeiro passo para poder, caso essa não tenha a devida documentação, dar o primeiro passo. Isso caso ela queira também, não é nada forçado. Vem cá, você tem documento? Não tenho. Quem é você? Me chama de fulano de tal. Você quer que de alguma forma possamos tentar encontrar você, a sua família, alguma forma nesse sentido? Alguma coisa nesse sentido, se ela aceitar, dali mesmo ter um segmento trabalhando junto ao SUS, que já colhe ali, né, as impressões digitais, busca também a feição da pessoa, e de alguma forma isso vai para um banco de dados, quem sabe dali se inicia, portanto, enfim, um trabalho para poder identificar, portanto, essas pessoas, que boa parte delas tem realmente aí, como disse o doutor Tiago, tem esse discurso: olha, perdi meus documentos, não sei onde moram mais meus parentes, de repente eu sei que meu nome é esse aqui e tal. Enfim, como é que a senhora vê essa junção de instituições no sentido de alguma forma, como teve essa iniciativa que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com certeza outros tribunais, como também outras instituições também têm também essas iniciativas em andamento. Seria mais uma maneira de tentar dar um apoio e, de alguma maneira, também ajudar a resolver essa questão aqui no nosso país, doutora Júlia? Olha, Walter, eu posso estar equivocada, mas, salvo engano, já é feito esse trabalho, né? De algumas formas, de tentar buscar identificar, até porque, como bem pontuado aqui, sem documentação, legalmente a pessoa não existe, né? Ela legalmente não existe, mas é atendida. Isso, sim, ela é atendida. Mas até por conta disso é incentivado já fazer esse trabalho de tentar localizar quem era aquela pessoa, né? Recuperar a identidade dela, vamos colocar assim. Só que o Brasil, falando nível nacional, né? O Brasil hoje ele busca ser um país com desenvolvimento sustentável, né? A gente pode prestar atenção que as nossas metas, né, as políticas públicas que são criadas nesse sentido. Então, sim, talvez seria interessante trabalhar um pouco mais essa busca por meio do SUS, por exemplo, ou por meio das próprias delegacias. Claro que, conforme já falado, né, e até talvez por isso agora estamos aí em transição das identidades, né, para uma numeração única, né, e numeração nacional, ajudaria se fossem, né, se tivesse essa comunicação entre os órgãos, né, para poder localizar, né, quem é a pessoa, né, legalmente, quem que ela é, qual que é a origem e o que ela precisa, né. Só que é um pouco complicado nós falarmos de atribuir mais funções, né, porque já é uma política, como bem mencionado, que a gente tem que agradecer muito o modo como funciona, né. Existem falhas, mas de um modo geral ele vem aí, né, se segurando e sendo até um incentivo e até bem falado, né, utilizado como modelos, né, para algumas políticas, mas já existe, né, a própria Constituição, vamos dizer assim, já traz essa responsabilidade para os órgãos públicos, já traz essa responsabilidade para a gente também, né, porque apesar do Estado ter deveres, eles são exercidos por meio dos seus agentes, né? Por meio das políticas que são criadas. E já existe isso, até por isso tem essa preocupação, né? A busca por esse desenvolvimento sustentável que chama, e eu não posso falar de desenvolvimento sustentável quando eu falo que para o grupo A um crescimento tem sido muito bem abordado e o grupo B é deixado de lado. Não. Né, questão de algo sustentável, né, um desenvolvimento sustentável, busca uma equiparação, né, geral. E sim, eu creio que o SUS seria, até mesmo pela facilidade dele, né, de comunicação, né, com os demais órgãos, um mecanismo para tentar descobrir quem são essas pessoas. O problema maior que eu vejo, né, particularmente falando, é que apesar de nós termos todos
toda essa legislação por trás, né? Todos esses trabalhos, todas essas políticas públicas criadas, a gente peca um pouco na operacionalização, né? Na hora de operacionalizar essas coisas. Talvez porque agora que, né, estamos, bem dizer, né, nos adequando a essas eras digitais, e talvez daí para frente seja melhor, né? Mas veja, até aproveitando a fala do Dr. Ranulfo, se nós temos o problema de que as pessoas, né, demoravam às vezes 10 ou até mais tempo para poder se registrar, às vezes as mulheres só eram registradas quando iam se casar. Aí já não se lembrava a data de nascimento, escolhi a data tal. É comum a gente ver. Minha avó, por exemplo, ela falava, olha, eu tenho tantos anos, mas na verdade eu nasci no ano tal. Acontece, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha, mas sim, é até uma ideia interessante utilizar o SUS, sim. Só que aí a gente pode ter um efeito dominó, né? Se eu coloco demais também atribuições, será que eu não vou fugir ao que de fato é responsabilidade desse programa, daquela política em si? Eu imagino integrar o SUS com um segmento que de alguma forma pudesse prestar, portanto, esse serviço. O ideal, Walter, é que tudo fosse integralizado. Sim. E aí nós estamos trabalhando para isso, né? Creio que daqui a alguns anos seja esse o futuro, né? Está tudo integralizado, né? Hoje é bem mais fácil, né? É difícil a gente imaginar para essas novas, né? Nessa nova geração, imaginar alguém que não tenha um CPF, por exemplo, porque hoje quando você registra um recém-nascido, ele já vem, né, com a numeração do CPF. Antigamente não vinha, então tinha essas divergências. Então nós estamos trabalhando sim para que seja possível essa integralização. Agora, nós temos que pensar em mecanismo de fazer isso de um modo eficiente, de um modo eficaz, para acabar não sobrecarregando também, né, um lado em detrimento ao outro, né? Nessa linha de raciocínio, doutor Tiago, quando se coloca realmente o que o SUS pode fazer, fico aqui imaginando, portanto, uma futura mamãe que vive nessa situação, né, em condição de rua, engravida, vai para o hospital, ganha o bebê, está lá o cartório, vai registrar a criança, já começa, em boa parte dos casos, não sabe quem é o pai, e você, quem é você? Cadê o seu documento? Eu não tenho, mas me chamo fulano de tal. Já começa ali, portanto, um ligeiro problema para que o Estado, de alguma forma, precisa resolver, porque senão vai reverberar lá na frente. Quer dizer, para, de alguma forma, não deixar que isso aconteça e amparar, portanto, essa pessoa. O SUS, de alguma forma, poderia, nessa condição, trabalhar em conjunto, se é que já não trabalha, para poder, enfim, encontrar uma solução para essa situação? Sim, Walter. Como a doutora Júlia bem apontou, né, o SUS ele já tenta trabalhar de forma integrada com esses sistemas na medida do possível, né? Então é muito comum que as equipes, principalmente de hospitais e também das UBSs, elas sejam compostas também por profissionais do serviço social, né? Que são profissionais que já vão ser acionados nessa situação, por exemplo, de uma pessoa internada sem a documentação, ou que não lembra o próprio nome, não tem documentação. Essas pessoas, esses profissionais, eles fazem a busca ativa de familiares, buscam essa documentação, né? Então é importante também a gente reconhecer, né, o trabalho dos profissionais da atenção primária à saúde aqui no Brasil, porque realmente não é um trabalho fácil, né, e eles realmente desempenham um trabalho muito bom e, de fato, eles tentam na medida de tudo que eles conseguem. E a gente sabe disso porque quando eles não conseguem, eles acionam a Defensoria Pública, né? Nós temos essa parceria também com o serviço social dos hospitais, das UBS, né? Então, em muitos casos, é possível que o próprio SUS solucione essa questão, pedindo a documentação, solicitando a emissão de documentos, né? Inclusive nesses casos, né, de gestantes, essa ausência de documentação ela é possibilitada, né? Ela é resolvida ali pela equipe do serviço social, até para possibilitar que a declaração de nascido vivo seja preenchida da maneira correta, né? Mas o que nós observamos é que muitas vezes eu creio que o problema está em uma outra ponta,
não é o problema, mas um gargalo que fica na outra ponta. Porque uma coisa é os profissionais pedirem, por exemplo, uma documentação, pedirem uma certidão de nascimento. Outra coisa é o cartório entregar a certidão de nascimento, né? E na nossa experiência, essa vem sendo uma dificuldade maior. Por quê? Porque os cartórios eles têm regras próprias, cada cartório é um mundo, às vezes parece isso, e eles estão sujeitos às regras das corregedorias, dos próprios tribunais de justiça. Eles também buscam a obtenção de lucro, né? Eles precisam sustentar a sua atividade, pagar seus funcionários, e então existe um certo conflito nessa obtenção do registro civil, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm condições de pagar. Então, como é que você vai pedir? Mas o CNJ garante, por meio da resolução, de fato o CNJ garante a emissão da certidão de nascimento gratuita para pessoas em situação de rua. Mas isso quer dizer que a taxa do correio vai ser custeada pelo cartório? Não. Então o cartório pode responder o seguinte: olha, eu vou emitir essa certidão de forma gratuita, mas eu não vou enviar, porque eu não preciso pagar o custo do SEDEX. Então, são muitos gargalos que a gente ainda precisa resolver, que a maioria deles só surge na prática, né? E aqui talvez seja um ponto que eu tenho um pouco de divergência aqui com o Dr. Ranulfo e a doutora Júlia, que eu realmente acho que alguns assuntos como esse, a gente ainda não tem legislação clara o suficiente, né, para garantir efetivamente, olha, uma legislação que fala que a certidão de nascimento será gratuita, ela precisa ser complementada dizendo que os custos do envio também serão gratuitos, porque senão o problema não vai ser resolvido, né? Então eu acho que realmente existem determinados pontos que a gente precisa ainda trabalhar em uma regulamentação que seja mais clara para atender as demandas dessa população. Doutor Ranulfo, nessa mesma linha, quer dizer, da pessoa internada, não sabe quem é, o bebê nasceu. Eu lembro que em algumas situações no rádio, eu mesmo fiz isso, recebendo uma nota de utilidade pública de um hospital público, para, de alguma forma, anunciar aquela pessoa com a sua característica, algum nome e com alguns fragmentos de lembranças, com a região, o pai, alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer, o hospital, de alguma forma, onde geralmente as pessoas buscam ali um atendimento em uma determinada época, poderia ser realmente essa porta para poder, de alguma forma, ajudar, ou outras portas já existem e que fazem perfeitamente esse trabalho? Bom, esse é um dos principais pontos que foram discutidos no julgamento da DPF 976 aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que trata justamente sobre o acolhimento e suporte, né? Então, a pessoa nessa situação, ela teve o acolhimento do hospital, né, para que ela recebesse o devido tratamento, e também qual o suporte que deveria se dar a essa pessoa, né? Então, o hospital não pode simplesmente fazer o atendimento e depois deixar essa pessoa que não está ali na sua consciência normal, sem qualquer tipo de acolhimento. Então, nesse caso, uma das questões, né, dos principais pontos que foram levantados na decisão proferida na DPF 976 foi esse, né, que o poder público, né, por meio de um hospital público, ele tem que garantir o acolhimento e transporte, né, acolhimento e suporte, e nesse caso, esse cuidado à saúde é essencial, justamente procurando saber quais são as características dessa pessoa para que ela saia dali com a devida assistência, né? Voltando aí um pouco à questão, em relação à importância da lei do município de Juiz de Fora, né, que criou lá o Dia do Direito na Rua, isso
partiu de uma diretriz aqui do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais adotassem esse tipo de assistência às pessoas em situação de rua, e todos os tribunais brasileiros eles têm a missão de replicar isso que nós vimos em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais é um estado mais atuante, é o estado mais atuante em relação a essa questão, porque se nós tivermos acesso à notícia, vocês vão verificar que não só o TJ participou, mas nós tivemos a participação, além do Tribunal de Justiça, do TRT da terceira região, nós tivemos a participação do TRE, de vários magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, sim, né? Sim. Então, essa é uma ação integrada, cumprindo as diretrizes do CNJ. E outra questão que não é muito difundida, talvez, né, pela própria imprensa, a importância do Poder Judiciário e de outras instituições para garantir esses direitos. Por quê? Nós temos a Defensoria Pública, que é a primeira porta, talvez, que aquela pessoa em situação de rua vai buscar. Mas, muitas vezes, a Defensoria Pública não consegue fazer isso se não provocar o Poder Judiciário. Porque essa provocação é essencial. E uma vez o Poder Judiciário sendo provocado, é ele quem vai garantir o direito. Talvez estabelecido naquela política pública do Estado, só que o Estado não cumpre. Então, essa é a importância das instituições brasileiras, né? E elas têm que agir dessa forma. O Poder Judiciário ele não pode conceder o direito sem ser provocado. Mas, uma vez sendo provocado, ele vai estabelecer... Olha, só para eu finalizar aqui, em relação ao que foi decidido na DPF 976, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por exemplo, proibição de remoções forçadas. Ou seja, para que a população de rua seja removida de determinado local, tem que existir o elemento volitivo, ou seja, a vontade da pessoa em não mais permanecer naquele local. E outra, uma das questões que mais chamou atenção aqui também, foi o combate à arquitetura hostil, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que não pode haver o uso de técnicas de arquitetura hostil que visam dificultar a permanência da população em situação de rua em espaços públicos, né? Porque olha, a população de rua ela tem o direito de ali permanecer, porque você, como poder público, vai adotar uma postura hostil em relação à não permanência dessas pessoas, né? Então, essa é a importância das instituições que nós temos, e a população tem que acreditar e deve buscar essas instituições para que os seus direitos efetivamente sejam garantidos. Perfeito. O tempo passou tão rápido que eu nem percebi, doutora Júlia, doutor Tiago, também doutor Ranulfo. Mas, doutora Júlia, vamos já caminhando aqui para o encerramento. 1 minuto e meio, doutora Júlia, para as considerações finais, doutora Júlia. Bom, primeiro agradecer e elogiar aqui a Rádio Justiça por trazer ao debate, né, um assunto de tanta importância, né, de tamanha importância, porque isso também é dar visibilidade a esse pessoal que está nessa situação, né, de vulnerabilidade. Trazer à mesa, trazer à baila esse assunto, e veja que mesmo aqui entre operadores de direito nós tivemos, apesar de concordarmos em alguns pontos, às vezes alguma visão diferente. E isso é natural, é isso que faz crescer, é isso que faz melhorar até as políticas públicas, né? Como bem pontuado, o judiciário ele só vai adotar medidas a partir do momento que ele é provocado. Mas até essa provocação ocorrer, existe muita coisa que nós podemos fazer. E nós, como operadores de direito, aqui sentados nessa mesa, temos ainda uma responsabilidade maior, porque nós sabemos disso, né? E às vezes, será que a gente, de algum modo,
está contribuindo para essa discussão? Né? Aqueles que são acadêmicos, né? Que têm a vida acadêmica, que vão à sala de aula, será que nós estamos contribuindo para que os próximos operadores de direitos que se formem já tenham isso em mente e até consigam trabalhar melhor do que nós, né? Essas questões? E são discussões como essas que a gente tem que trazer à tona. É claro que isso não vai acontecer da noite por dia, é uma coisa que, como nós falamos aqui, ela envolve uma interdisciplinariedade muito grande e ainda temos muito a melhorar, né? Mas o que foi feito pelo Tribunal de Justiça de Juiz de Fora, que isso seja realmente replicado nos outros e que traga um pouco mais de conforto e, melhor ainda, o que a nossa Constituição defende, dignidade à população moradora de rua. Pois não. Doutor Tiago Kalkman, também por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pelo rico debate aqui ao doutor Ranulfo, à doutora Júlia, ao Walter, o nosso condutor aqui, agradecer pela oportunidade. Sim. E eu gostaria de encerrar só destacando que é necessário que a população em situação de rua seja efetivamente incluída no orçamento, né? A gente precisa parar de enxergar que isso pode ser feito de maneira gratuita. Isso não vai ser feito de maneira gratuita. Isso é uma questão social e ela precisa ser incluída no orçamento, sem contingenciamento, para ser executada da maneira como determinado pelo Supremo Tribunal Federal, na DPF 976, com todas as determinações a ela inerentes, e que a população em situação de rua faça parte desse movimento, seja incluída no debate, na criação das políticas públicas, assim como teve a participação no projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seja assegurada essa participação, essa ampla possibilidade de opinar e de construir a política pública em conjunto. Obrigado. Perfeito. Doutor Ranulfo, também 1 minuto e meio, doutor Ranulfo, para as considerações finais, por favor. Eu quero agradecer o convite da Rádio Justiça, agradecer aos meus colegas, né, a doutora Júlia, o doutor Tiago, a você, Walter, ao pessoal da produção, e dizer que falta uma postura mais proativa do poder público em relação a essa questão, né? Foi bem pontuado aí pelo doutor Tiago que essa questão tem que constar no orçamento de cada ente federativo, né? E vou além. Isso deve fazer parte do plano plurianual, né? Para que seja uma política continuada. Então, em todo plano plurianual, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, seja prevista uma fatia específica do orçamento para ser direcionada a essa população em situação de rua. Doutor Ranulfo, foi um privilégio, mais uma vez, receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Obrigado. O convite é permanente. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Muito obrigado. Da mesma forma também, doutora Júlia, foi um privilégio, como sempre, né, ter a senhora nos microfones da emissora. Também repito, o convite é permanente. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado também aqui ao doutor Tiago Kalkman. Foi um privilégio também ter o senhor aqui nesse debate, como foi dito aqui, rico de informações, graças, portanto, ao conhecimento dos senhores e também da senhora. Muito obrigado pela gentileza e o convite também é permanente, doutor Tiago. Agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado especialmente a você sintonizado conosco na 104,7 FM, como também nos acompanhou pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, como também no canal 1.3 da TV aberta, também aqui da Rádio Justiça. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução desse debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Camila Rodrigues. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.